muito boa tarde para você. O Flamengo é campeão brasileiro pela segunda temporada seguida. O negócio foi sofrido, hein? Até os jogadores tiveram que secar o Internacional contra o Corinthians. Daqui a pouco, reportagem dos jogos do Flamengo e do Internacional também. Mas antes, as emoções do Hugo Souza e do Rogério Ceni no Morumbi. Imagine você aos 22 anos, no dia mais importante da sua vida profissional, tudo dar errado. Hugo entrega o ouro pro Daniel. E o Pablo joga pro fundo da rede. Eu não gosto de individualizar a crítica, mas ele tá numa noite infeliz. Para mim, falhou nos 2 gols. Hugo Souza era o 4º goleiro quando o Brasileirão começou. Ao longo do campeonato, virou titular com as lesões de Diego Alves. Nos 2 gols da derrota do Flamengo, Hugo Souza falhou. Na cobrança de falta de Luciano. Hugo deu um passo pro lado direito quando quis voltar, não deu. E no segundo, ao errar o chutão e jogar a bola no peito de Daniel Alves. Saiu jogando errado o goleiro. Bola pro Pablo, olha a chance, bateu. Gol! Hugo Souza entrega no peito do Daniel Alves, que rola pro Pablo, que de mansinho manda pro fundo do gol. Triste pela falha, óbvio. Como eu já disse, perdão à nação, porque um jogo como esse não pode falhar, mas Deus ele foi misericordioso e coroou a gente com esse título. A gente sabe que a gente passou na temporada difícil, complicada, mas a gente superou todas as complicações, todas as dificuldades. E hoje a gente é campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. A atuação ruim só virou história boa porque, curiosamente, um companheiro de ofício o ajudou a quilômetros de São Paulo. Cássio fechou o gol contra o Internacional em Porto Alegre. Que lance! Primeiro Edenilson, defesaça do Cássio! Certamente foram os piores 90 minutos na vida de Hugo como jogador do Flamengo. Depois da partida, de receber a sua medalha, ele ficou assim, ó, quietinho num canto, talvez refletindo. Logo ele, que tem à beira do campo um dos maiores goleiros da história do futebol, como seu técnico. A vida de goleiro é muito difícil, muito. Eu joguei quase 1.300 jogos como goleiro, né? A maioria deles aqui nesse estádio. E assim, ele começou um grande jogo e teve as suas falhas, o que é natural. Ele ainda vai crescer como profissional, vai aprender, vai evoluir. Nós vamos fazer com que ele cresça. Eu acho que esse é o mais importante. Rogério Ceni, 26 anos mais velho, terá muito o que ensinar ao promissor goleiro. Assim como ele, tem um longo caminho para percorrer como treinador. Só que o time não esteve inspirado e perdeu pela 4ª vez para o São Paulo nessa temporada. Por sorte, o destino deu uma forcinha. Ele ainda pôde se casar com o título na sua antiga catedral. Aqui é um lugar especial para mim. Sempre foi desde os meus 17 anos e eu tenho o maior respeito do mundo, o maior carinho do mundo pelo clube que vivi a vida toda como atleta. As pessoas às vezes não entendem, mas você começa uma nova carreira. Conseguir ser treinador e conseguir começar com sucesso essa carreira num clube desse tamanho é um sabor especial. Mas a espera pelo sim foi sofrida. Sentado no banco, viveu alguns dos minutos mais longos da sua vida. Do sul do país veio a notícia. Termina o jogo no Beira-Rio, o Flamengo é campeão brasileiro! O Brasileirão aceitou os rubro-negros e disse não aos colorados. Rogério Ceni foi jogado para o alto, vestiu a camisa do Flamengo e mesmo depois de casado, foi batizado com o tradicional banho de água gelada na entrevista coletiva. Rogério Ceni e Hugo Souza. O que é ruim de passar é bom de contar. E para sempre, os dois levarão as emoções que viveram e as lições que aprenderam ontem à noite no Morumbi. Depois do intervalo, a festa do Flamengo por mais um título brasileiro. Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar.
Globo Esporte de volta, daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, campeão brasileiro pela segunda temporada seguida. Agora eu vou falar o seguinte, domingo tem reis e rainhas do drible no Verão Espetacular, é um drible mais incrível que o outro e só com fera jogando, com quem entende muito do assunto. Fica o convite então, hein? Você não pode perder. Deixa quieto, melhor é só narrar, viu? O drible vale mais do que o gol. Olha o que ele fez! E agora, reis e rainhas estarão juntos em quadra. É domingo, às 10 horas, dentro do Esporte Espetacular. Reis e rainhas do drible. O Vasco até venceu o Goiás, mas não conseguiu tirar aquela diferença quase impossível de gols que precisava para o Fortaleza e foi o último rebaixado do Brasileirão. Melancolia. O Vasco se despedindo, da Série A. Abatimento. Nenhum jogador do Vasco vai falar agora no intervalo, tá? E silêncio. Perguntei se o Vanderlei Luxemburgo queria falar com a gente, dar uma entrevista, ele disse que não quer falar hoje. Não falou depois do jogo, nem teve entrevista coletiva. Um Vasco quieto depois do 4º rebaixamento confirmado. Mas até que teve jogador vascaíno merecendo os cumprimentos, Ricardo Graça. Antes ele viu o companheiro, Germancano, abrir o placar. Gol do Vasco! Germancano! O melhor jogador do time na temporada, fez o 14º gol dele no Brasileiro. O Goiás virou com o Fernandão de cabeça. Com a revisão do VAR, a defesa do Fernando Miguel acontece já dentro do gol, com a bola lá dentro, no toque do Fernandão. E de falta, soltou o foguete! Gol do Goiás! Cara, primeiro gol de falta na minha carreira e nunca treinei falta na minha vida. Foi quando o Ricardo Graça apareceu 2 vezes de cabeça. Gol do Vasco! Ricardo Graça, o Vasco deixando tudo igual. O segundo gol já nos acréscimos. Vasco 3-2. De novo, Ricardo Graça! E o Vasco tá chegando à vitória no finzinho da partida para se despedir da Série A com vitória. Terminou com os mesmos 41 pontos do Fortaleza e acabou rebaixado por causa do saldo de gols. O Vasco se despede da Série A, repetindo o que aconteceu em 2008, 2013, 2015. E como nesses 3 anos anteriores, quando voltou na temporada seguinte, a esperança do torcedor vascaíno é que seja apenas um até breve. Por isso, o pensamento a partir de hoje já está na Série B. Tem entrevista coletiva marcada para mais tarde com o presidente do clube, Jorge Salgado. E aí sim, vamos ouvir o que o Vasco tem a dizer. O Campeonato Brasileiro terminou então com Vasco, Goiás, Coritiba e Botafogo rebaixados. No G4, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo. O Fluminense em quinto ainda pode ir direto para a fase de grupos da Libertadores se o Palmeiras conquistar a Copa do Brasil contra o Grêmio. Agora a gente vai ver gol da última rodada do Brasileirão, começando por Atlético Mineiro e Palmeiras. Gol do Jair, Atlético Mineiro 1-0. E depois o Eduardo Sacha se antecipa, faz 2-0 para o Galo em cima do Palmeiras no Mineirão. Agora Fluminense e Fortaleza no Maracanã. O Fred tentou uma vez, o goleiro pegou, ele foi lá e na segunda conseguiu fazer Fluminense 1-0. E o Matheus Ferraz, numa cabeçada forte, fez Fluminense 2, Fortaleza 0. Bragantino se despediu com vitória do campeonato e com um gol de um dos artilheiros do campeonato. O Claudinho joga muito, hein? Bragantino 1, Grêmio 0. Agora bora ver um gol bonito que o Rossi fez para o Bahia contra o Santos. Pegou um voleio legal. Bahia 1-0 em Salvador. Bahia ainda fez o segundo com Alisson. Olha como ele chega na frente ainda do zagueiro para fazer Bahia 2-0. Vamos para Curitiba agora. Atlético Paranaense e Sport. Gol do Nicão, de pé direito, que não é o bom. 1-0 para o Atlético Paranaense. E o Léo Cittadini, a cabeçada colocada, só tirando do goleiro. Atlético 2, Sport 0. Outro Atlético venceu, o Goianiense, em cima do Coritiba. Gilvan está se despedindo do clube, fez 1-0 para o Atlético. O Wellington Rato
Ajeitou, meteu o sapato, 2-0. Aí o Guilherme Biro ainda vai fazer um contra. Ei, Guilherme Biro. 3-0 Atlético Goianiense. O Ricardo Oliveira ainda dá uma descontada para o Coritiba. É a despedida do rebaixado Coritiba, 3-1 Atlético. E para fechar, Ceará e Botafogo, em Fortaleza, o goleiro saiu mal, Diego Loureiro, e o Pedro Nares fez 1-0 para o Ceará. Matheus Babi de pênalti empatou. Mas o Saulo Mineiro, aos 48 do segundo tempo, esse uniforme esquisito aí do Ceará, fez Ceará 2, Botafogo 1. A torcida do Flamengo tem de agradecer ao Cássio, que fechou o gol contra o Inter, né? Defesaça do Cássio! O corintiano fez 12 pontos no Cartola. Melhor goleiro da rodada e maior pontuação dele na temporada. E a noite foi frenética, gente. Um olho no jogo do Flamengo, outro no jogo do Inter, emoção até o último instante e mais uma taça para esse time histórico do Flamengo. Morumbi, Beira-Rio. Nem parece que esses estádios ficam a mais de 1000 quilômetros um do outro. Porque na noite do 25 de fevereiro de 2021, eles estiveram grudadinhos, lado a lado. Alternando acontecimentos que determinaram o fim de uma edição inédita do Campeonato Brasileiro. Que você pode chamar de o Brasileirão da pandemia, de o Brasileirão sem público, ou também o Brasileirão do mais novo episódio de uma das mais vitoriosas sequências da história do futebol brasileiro. Você tem boa memória? Aceitável. Então vamos lá. Carioca 2019, campeão. Libertadores 2019, campeão. Brasileiro 2019, campeão. Supercopa do Brasil, campeão. Recopa Sul-Americana, campeão. Carioca 2020, campeão. Brasileiro 2020, campeão. Maravilhoso. Aqui. Para conquistar a mais recente taça, se eles pudessem, estariam em campo com um celular na mão. Porque enquanto perdiam uma chance... Leva as mãos à cabeça, o Gabigol pegou de primeira. E viam o São Paulo reclamar de pênalti que os árbitros de campo e de vídeo não deram. Lá em Porto Alegre, o VAR anulava um pênalti que o juiz em campo marcou para o Internacional. Se ele tiver com um ângulo um pouco mais afastado do corpo, é considerado infração. Se tiver paralelo ao corpo, que seria entre o solo e o corpo do Ramiro, não é considerado infração. Alívio rubro-negro. Por um tempo curto. Porque no Beira-Rio, Yuri Alberto marcou para o Inter. Gol anulado por impedimento. A gente viu ali que a posição parecia irregular do Yuri Alberto, um pouco à frente do penúltimo defensor. A tranquilidade do Flamengo durou pouco de novo. Falta para o São Paulo. Gol de Luciano. Luciano! Gol! O Hugo deu um passo para o lado direito quando quis voltar, não deu! Festa no Beira-Rio. Fim de primeiro tempo aqui no Morumbi. Mas como em Porto Alegre estava empatado, o Flamengo ainda era campeão. A ponte aérea frenética continuou no segundo tempo. Porto Alegre, quase gol do Inter. Cássio salvou. São Paulo, gol de Bruno Henrique, empate do Flamengo. Um toque sutil para de cabeça empatar o jogo no Morumbi. Mas aí, Hugo saiu errado. Saiu jogando errado o goleiro. Bola pro Pablo, olha a chance, bateu. Gol! Pablo é o nome da emoção. Assim que o São Paulo fez o segundo, Gabi veio à beira do campo para saber. Como é que tá lá? Lá, Gabriel, tinha bola na trave do Inter. Na trave! Aqui até o fim o resultado se manteve. Vitória do São Paulo, 2-1. Se o Inter marcasse um gol em Porto Alegre, tirava o título do Flamengo. Então, foi aquela agonia. Uma angústia, né? Uma ansiedade imensa. Olho grudado na tela do telefone. Teve gente que não quis ver. Eu não vi. Não, eu prefiro não acompanhar.
Quem acompanhou viu, aos 51 minutos em Porto Alegre, Edenilson balançar a rede do Corinthians. Gabigol se desesperou. Ei, gol do Inter. Estava impedido. Gol anulado. Mas ainda restavam alguns minutos. Melhor não tirar o olho da telinha. Última bola do jogo, última bola do campeonato. 54 minutos do segundo tempo no Beira-Rio. Bola livre para Lucas Ribeiro. Dominou o Lucas pra fora! Pelo celular a gente tirou aquela bola com o olho, sei lá. Nesse ponto aí temos que agradecer ao Corinthians, que provavelmente deram a vida para jogaram sério, né? Que roteiro, que final. Mesmo perdendo, Flamengo campeão. Não é legal terminar com uma derrota? Confesso a você que fica um sentimento ruim. Calma lá, Rogério. O sentimento de superação é muito maior. Diego sentindo posterior, Rodrigo Caio sentindo lesão. Eles lutaram, se entregaram. E mesmo depois de tantas conquistas, né, nós mantivemos aí, superamos as dificuldades. É o campeonato mais difícil do mundo, né? E que permanece com o mesmo dono. Fazer o quê? De novo, em 2 anos, esse time disputou 11 competições, conquistou 7 troféus. É assim, enfileirando taças que se constrói uma dinastia. Em 2 anos, 7 taças. Não é pouco não. É um número bom. 11 campeonatos disputados, 7 troféus. E aí? Tá ruim? Tá ruim? Cheirinho gostoso, hein? Será que eles estão cansados, com tendinite, dor no ombro, por repetir tantas vezes esse gesto? Tá bom? Não, quero muito mais. Tem espaço no pescoço, na prateleira, na galeria? Tem espaço para mais, tem espaço para mais. Tenho certeza que isso aí é só o começo. Mas esse clube ainda tem chão, tem estrada para colocar mais títulos na sua galeria. O próximo é sempre o mais importante, vamos em busca deles. E os próximos eles já estão tramando. E isso não é segredo pra ninguém. Gente, tudo bem com vocês aí? Tá tudo bem? Aqui tá tudo bem. E aí? Só filma aqui, ó. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.